que eu neguei minha mãe, neguei a família, neguei os amigos, os colegas de trabalho, e comecei a me isolar. Porque no primeiro momento eu debatia de volta, né? As pessoas me perguntavam, em vez de eu falar, de eu conversar, eu debatia. Então eu expunha muitos problemas de uma forma mais crítica, né? Então expunha os problemas da carne, expunha os problemas do meio ambiente e ficava debatendo com as pessoas. Eu gastava uma energia gigantesca, né? É isso que eu chamo de frugívoro imaturo, ou beginner, que está começando. E com o tempo eu fui amadurecendo como pessoa, né? Como homem, e fui percebendo que não é debatendo, que não é criticando a pessoa. A primeira coisa a gente tem que amar, tem que aceitar o outro. E aí, hoje quando alguém fala pra mim, eu adoro comer pizza, eu falo, te entendo. Eu não largaria pizza. Eu falo, é muito bom mesmo, é do caralho. Se eu pudesse, eu viveria de pizza e cerveja, mas não dá. Eu prefiro, não dá, eu só falo que não dá. E porque eu prefiro outras coisas, mas eu não fico me colocando como melhor que outra pessoa, eu me coloco no mesmo lugar da pessoa. Porque um dia eu achava que não dava pra largar essas coisas, achava que não dava pra largar a cerveja, achava que não dava pra largar a pizza. Pizza é bom pra caralho, é mó bom, mano. Mas não dá, chega uma hora que não dá mais, que não cabe mais. E aí eu comecei a compreender as pessoas, me colocar no lugar das pessoas. E hoje eu sou muito menos atacado, porque eu aceito o outro. Eu aceito o outro mesmo comendo carne. E é difícil de ver, né? É difícil de olhar. Mas aceito, porque a pessoa está no processo dela. Animais morrem nesse processo, né? Mas ela está no processo dela e eu não fico criticando mais. E aí as pessoas param de atacar, de agredir mesmo. Mas não é uma coisa tipo, eles têm que me entender. Primeiro a gente tem que entender eles. Primeiro tem que entender o externo, o outro. E isso vai voltar pra gente, né? Então a gente primeiro dá amor, depois recebe. E isso foi a grande sacada assim, desse ano. Esse foi meu grande amadurecimento no frodivorismo, né? Porque hoje eu não sou questionado mais. As pessoas perguntam por curiosidade, mas não pra atacar. No começo era pra atacar. E aí eu voltei a sentar à mesa, a sair com as pessoas, a estar em churrascos e coisas assim, porque eu já estava aceitando as pessoas e estava me aceitando, cada um come o que quiser e foda-se. Se alguém falar alguma coisa, eu continuo no meu centro, né? É difícil alguém falar hoje em dia, mas aí eu continuo no meu centro, não tem problema. Mas essa é uma questão que pega mesmo, pega pesado e é uma questão difícil. É como eu falei, eu acredito que seja um portal mesmo, que seja um portal não no sentido, um portal no sentido que vai nos levar para outra dimensão, né? Para uma outra esfera de consciência, para um outro amadurecimento. Quando você atravessa esse portal, você passa por esse desafio, você se torna um ser humano melhor. Eu me tornei um ser humano melhor. Porque eu posso aceitar melhor as pessoas, porque eu posso conversar melhor com elas, sem agredir elas e sem ser agredido por elas. Toda a nossa atmosfera, todo o nosso universo observável, o que a gente consegue ver, consegue perceber, muda, porque a gente muda, tudo muda. Mas essa é uma questão que me fez ter várias recaídas e é uma questão que vai pegar, então estejam preparados para isso. Outra questão que pega muito forte e foi muito forte para mim, principalmente esse ano, que foi um ano cheio de subidas e descidas, não foi um ano ruim, mas aconteceu muita coisa boa, né? Mas bom não é aquilo que é agradável, é aquilo que eleva. Que são as questões emocionais. Quando eu terminei meu último relacionamento, uma menina terminou comigo, eu entrei numa bad ferrada, assim, muito forte. E eu vinha de frudívoro há 5 meses ou 6. Tava muito firme, tava muito bem, mas aí foi muita tristeza, muita dor e eu comi cozidos. E passei uma semana, assim, foram 2 meses comendo cozidos de novo. E na última semana eu tava acordando de manhã e comprando risole de queijo pra comer, tá ligado? Porque tava muito intenso o que eu tava sentindo. E aí que tá, as emoções elas sempre foram no mesmo nível. O problema é que a comida cozida, principalmente a industrializada, vai parecer assim, que eu sou o louco das teorias das conspirações. Mas é real. Existem engenheiros químicos trabalhando para as indústrias alimentícias. E esses engenheiros químicos, eles não fazem comidas mais nutritivas. Eles fazem comidas que vendem mais. As comidas que vendem mais, elas são viciantes. Porque vendem mais.
A pessoa é mais propícia a comprar algo se ela for viciada na coisa. E consomem mais. Então, essas comidas, elas são viciantes. E elas trazem o efeito de relaxar, da gente não sentir as emoções. Não é que as emoções ficam mais fortes quando você está comendo só cru. É que elas têm uma intensidade que a gente não conhece, que a gente desconhece, porque a gente passa a vida inteira cheio de comida, sempre anestesiado e não consegue sentir aquela intensidade o tempo inteiro. A gente não tem contato com aquela intensidade, a gente tem contato com uma intensidade muito menor. E aí quando você passa a comer cru, não tem nenhum químico, ou tem muito pouco químico te segurando suas emoções artificialmente. Então você vai ter que olhar para elas. E isso para mim é um outro portal, é um outro desafio na evolução do ser humano. É você aprender a controlar as emoções. E o frugivorismo não te dá esse controle das emoções. Ele não dá um controle das emoções. Comer só banana não vai te dar controle mental nenhum, não vai te dar controle emocional nenhum, mas ele vai te dar a chance de ter o contato real com essas emoções. E aí é por isso que é tão bom se educar, aprender. A gente não aprende na escola esse tipo de coisa. A gente aprende teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara, geografia é importante, mas a gente não aprende o que é básico da vida, que é controlar a si mesmo. Não aprende nada sobre dieta, não aprende nada sobre a vida em si. A gente não aprende a fazer uma pipoca, a fazer uma gelatina, coisas básicas. A gente não aprende isso na escola. E aí a gente tem a chance com o frugivorismo de ter um contato real com as nossas emoções. E aí a gente vai ter que aprender a conversar de novo com as pessoas, porque a gente passa a ser muito mais consciente, porque nossos pensamentos estão muito mais vazios, mais claros. E aí a gente fica mais consciente de quem a gente é, do que a gente está fazendo. Mas o frugivorismo por si só, ele não ensina nada nesse sentido de controlar as emoções. Ele só te dá a chance de controlar as emoções. E a comida cozida funciona muito bem para anestesiar as emoções. Então a gente passa a vida inteira anestesiado e aí tenta ir para o frugivorismo, percebe que as emoções têm um peso muito grande, tem uma força muito grande. E a gente não tem contato com aquilo, não sabe lidar com aquilo. Eu tive várias recaídas emocionais, a maioria delas foram emocionais, acho que 90%. Ou por tristeza demais, ou por carência, ou até por emoções positivas. A gente acaba indo em direção a uma comida que a gente gosta, né? Tem comidas que a gente associa com parentes, né? Eu, por exemplo, tenho uma panqueca que é muito mãe, porque minha mãe faz, né? Minha mãe faz a panqueca. Então, quando eu vejo a panqueca da minha mãe, porra, é a panqueca da minha mãe, eu quero comer a panqueca da minha mãe, eu fico feliz e quero comer. Hoje em dia eu consegui me libertar disso, mas foi um processo muito longo. E vai acontecer, estejam prontos para isso, vai acontecer. Vai acontecer muitas vezes de você brigar com um crushzinho ou brigar com um amigo e cair na comida cozida, porque ela funciona em anestesiar as emoções, ela funciona. E a gente vai usar. Até a gente aprender a lidar com aquilo, a só assistir aquilo, não reagir, a lidar com o real, com o mundo real, sem esses aditivos, sem essas coisas nos anestesiando, demora, é um processo muito longo. Então isso pega muito mais do que não saber comer, não saber comprar. Lidar com as emoções é muito mais difícil do que você fazer uma receita, do que você combinar certo as frutas. Por isso que eu tenho vídeos e vídeos sobre isso. Eu acho muito mais importante do que falar sobre qual alimento comer, quais são as propriedades de cada fruta. Isso aqui pega no dia a dia, é isso que pega. Não é onde eu vou conseguir a B12. O que pega no dia a dia não é isso, é as emoções, é as interações. E isso influencia na dieta, a dieta influencia isso. E se você não estiver pronto para isso, não tiver consciência disso, vai ser uma bagunça. Você não vai conseguir, vai ser uma bagunça. Mas dá pra fazer. Eu sou a prova que dá pra fazer e tem muita gente fazendo. Então dá pra fazer. Só estejam prontos pra enfrentar essas emoções. Não enfrentar no sentido de, vamos brigar. Não, mas de sentir elas pela primeira vez. Eu me lembro de uma passagem do Matrix, do filme Matrix, em que o Neo acorda pela primeira vez no mundo real, né, digamos assim. Na outra Matrix, a gente sabe que não era o mundo real. Mas ele tá com o olho doendo e ele pergunta pro Morfeu por que o olho dele tava doendo. Aí o Morfeu responde, você nunca os usou. E é isso, a gente nunca sentiu as emoções
de verdade. A gente sempre esteve anestesiado, porque desde que a gente nasceu, a nossa mãe entupiu a gente de comida, porque ela acreditava, nada de errado com isso, ela acreditava que estava fazendo bem. E a gente nunca sentiu as emoções, não é que elas ficam mais fortes, ela tem a intensidade delas. E só que a gente nunca sentiu de verdade. E aí quando a gente passa para as frutas que não tem esses aditivos, que não tem esses químicos, a gente tem que enfrentar e vai ter que sentir elas como elas realmente são. E não é fácil, não é fácil. Mas dá pra fazer. Tem mil técnicas para isso, tem meditação, tem um monte de coisa. Dá pra fazer. E o importante é ter consciência das emoções, consciência do que você está fazendo. E vamos lá. O próximo tópico é performance atlética. Um frugívoro pode ser um atleta, pode criar músculo, ele emagrece, perde músculo. Da onde que vem as proteínas? Da onde que vem as proteínas é muito importante, que eu não falei. Proteínas estão em todos os lugares, né? E não é real essa coisa de que a gente precisa comer carne para ter proteína o suficiente ou precisa comer carne para ganhar músculo. Isso não é real. O que acontece é que o frango realmente faz crescer músculo, mas não é pelos motivos que a gente acredita, não é porque ele tem muita proteína. É porque o frango, principalmente os frangos de granja, tá? Eles recebem uma quantidade muito grande de hormônios e principalmente de anabolizantes. Você vê o frango, ele tá desse tamanhozinho, assim, em 3 meses ele já é um galo pronto, tá ligado? É muito absurdo, ele cresce muito rápido, não é naturalmente. Você pega uma galinha de 100 anos atrás, nem precisa ir longe, de 100 anos atrás, e compara com as galinhas que a gente tem hoje, parece outro animal, é absurdo de diferente, é absurdo de diferente. A galinha antigamente parecia uma codorna, um bagulhozinho pequenininho, e agora, puta Chester do caralho. E aquilo lá é tudo hormônio, mano. Então funciona sim fazer crescer músculo comendo frango, mas é por causa desses hormônios. É a mesma coisa que você injetar hormônio na veia. Funciona, mas é hormônio. Não são as proteínas. A indústria da carne, ela criou o mito da proteína. Ela criou a necessidade da proteína. Não porque eles são do mal. Eles são do mal, mas não foi por isso. Foi para ganhar dinheiro mesmo. Como que eu vou ganhar mais dinheiro? Eles pensaram. Como vou fazer para ganhar mais dinheiro? E aí eles chegaram na conclusão que o ser humano precisa de proteína, criaram isso, a gente precisa, mas aí eles aumentaram muito a quantidade de proteína que a gente precisa. E hoje, um ser humano normal, que tem uma comum, né, que tem uma dieta comum, uma dieta SAD, ele ingere muito mais proteínas do que precisava. Existem muitas doenças associadas ao excesso de proteína. E não é verdade que a carne tem mais proteínas que os outros alimentos. Você pega coisas como grãos, a lentilha, por exemplo, ela tem muita proteína. Você pega sementes, tem muita proteína. Você pega as folhas, que nem horas pronobis, que ninguém conhece, né? É um exemplo bom, que ninguém vai saber. Ela tem tanta proteína quanto uma carne vermelha, então, tipo, não é real essa coisa. E a gente precisa de muito menos proteína. Proteína não é uma preocupação. Proteína nunca vai faltar. Raríssimos casos de pessoas que têm déficit de proteína. E essas pessoas não têm déficit de proteína porque não comem proteína o suficiente. É porque o corpo não consegue digerir essas proteínas, não consegue absorver essas proteínas. Então não tem nada a ver. E ganha-se muito mais energia quando você é frugívoro. Hoje a gente tem muito poucos atletas de elite mesmo, atletas olímpicos, que são crudívoros ou frugívoros, porque a gente tem muito poucas pessoas no mundo que são crudívoras ou frugívoras. A gente tem muito pouca gente fazendo isso. Mas tem os caras que são bodybuilders. Eles descobriram nas frutas um atalho mesmo. É como se tomasse esteroides. Eu ia falar asteroides. Como se tomasse esteroides mesmo, porque ganha muita energia, ganha muita resistência, muita disposição. E eu, né, como sou nerd, não tenho músculo, mas tem uma galera que já descobriu no frugivorismo muitas vantagens, assim, então tem. E tem muito bodybuilder, não tem muito, porque não tem muito ser humano frugívoro por aí, mas tem uma galera aí, bodybuilder mesmo, de competição, que é frugívoro.
E tem um cara que eu sou fã particularmente, ele me ajudou muito, que tem um canal no YouTube e tal, o Armstrong, é um ultramaratonista, eu acho que todo mundo que é do meio conhece, ou pelo menos quase todo mundo. Ele corre ultramaratonas, 100 quilômetros, e ele vive só de fruta. E ele não vive de fruta porque é legal, porque ele é vegano. Ele faz isso por performance atlética, porque dá uma performance muito maior. E aqui no Brasil a gente tem o Kel Marlone, por exemplo. Ele pedala 100 quilômetros por dia, 100 quilômetros todo dia ele pedala 100 quilômetros. E ele conhece outros atletas de elite, que são inclusive veganos, que não fazem o que ele faz. E não é porque ele é especial, né? Mas não é só porque ele é foda. É por causa da dieta, né? É porque ele é foda também, porque não adianta comer só fruta e achar que você vai pedalar 100 km. Não, você tem que ter toda uma preparação. E ele tem toda essa preparação. Mas ele conseguiu esse ganho, ele conseguiu essa marca depois do frugivorismo. Ele conta, eu tenho uma entrevista com ele, que ele fazia no máximo 34, 35 por dia quando era vegano. E aí ele passou para 100, mais do que dobrou. E 100 é um número muito absurdo, assim. E ele faz todos os dias. Todos os dias. Então, tipo, não atrapalha nada e só dá ganhos ser frugívoro no sentido de atleta. Só dá ganhos. Outro tópico muito importante que eu quero citar é a fome. No momento de transição, a fome ela se faz muito presente. Por dois motivos. Primeiro porque a gente não come o suficiente e não come, não adianta, não come. Eu conheci 0 frugívoros que no começo da caminhada comia o suficiente. Porque a gente não sabe bem o que está fazendo, né? E não comer o suficiente dá fome mesmo, é natural do corpo, dá fome. E não comer o suficiente é um erro básico. Todo mundo comete esse erro e acontece muito. A outra questão é o detox, tá? Às vezes a fome não é falta de nutriente, às vezes aquilo que a gente chama de fome é limpeza do corpo, é o corpo se purificando, né? E nessa purificação ele tira o material do estômago, então ele se mexe, faz barulho, e a gente acha que o estômago está roncando de fome, mas não é. Às vezes vem dor de cabeça, às vezes vem queda de glicemia, e todas essas coisas elas foram associadas à falta de comida. Por quê? Porque se a gente comer, tudo isso passa. Então a gente chamou tudo isso de fome. Então tem muita coisa que a gente chama de fome que não é fome de verdade, mas a gente chama de fome e se a gente comer, passa. Então a gente acha que é falta de nutriente, mas não é. Então numa transição normal, uma transição comum, vai dar fome mesmo. E muitas vezes você vai achar, não estou comendo o suficiente, vai comer pra caralho e vai continuar com fome. Eu me lembro que no começo, na primeira semana, eu acho que isso foi uma coisa muito fora da curva. Não acho que vai acontecer com todo mundo, mas eu comia quilos e quilos de comida a cada 2 horas. Tipo, varado de fome o dia inteiro, varado de fome. Mas eu não comia o suficiente, porque era quilos e quilos, mas era tipo coisas muito água, assim. Não era nem tomate, era tipo mexerica e melancia, coisas muito água. Então não tinha muitas calorias na coisa. E aí eu passei muita fome. E aí eu fiz o cálculo de calorias e olha que loucura, era 600 calorias por dia. 600 calorias por dia. E eu sou alto. Tipo, eu consumo normalmente 2.000 calorias. Não que eu precisa, mas eu consumo 2.000 calorias. E aí eu sentia muita fome. Mas a fome também é sintoma de detox. Às vezes não é falta de nutriente. Mas, cara, come o suficiente, você não vai sentir fome. Se sentir, é detox. Né? O problema é que você tem que aprender a diferenciar o que é detox e o que é fome real. É muito complicado, eu não sei explicar com palavras, não sei nem se sei, porque eu nunca sinto fome, nunca tenho fome, só em jejum mesmo, e me alimentando só de fruta não dá fome, mas no começo dá fome, e a fome é um problema. Eu tive várias recaídas por causa de fome, tive várias dúvidas, vários questionamentos por causa de fome. A fome é complicada. Eu tenho alguns vídeos sobre fome, mas tem vários vídeos por aí, então se estiver passando por problemas de fome,
problema de fome, tipo, não tem dinheiro pra comprar comida. Se estiver passando muita fome, né, sentindo muita fome durante a transição, cuidado que pode ser apenas detox. Vai se informar, vai assistir vídeo, mas tenha em mente que no começo da transição vai ter muita fome, mas por motivos de detox. Com o tempo você aprende até a diferenciar essa fome de uma fome real, né? Mas o começo é bem complicado. Quanto gasta? Quanto custa ser um frugívoro? É caro ser frugívoro? É mais barato? Quanto que é? A gente tem essa ilusão de que viver de frutas é muito caro, né? Comer só fruta é muito caro, porque a gente não consegue enxergar, a gente que eu falo é quem ainda está comendo cozidos, a gente não consegue enxergar a fruta como comida, a gente enxerga ela como uma sobremesa ou como algo a mais ali na refeição, mas não é. A fruta é a única comida, o resto é besteiras. E a gente acha muito caro por causa disso, porque não é essencial, a gente não vê como essencial, mas é. Mas é muito mais barato, cara, é absurdo de barato, eu quando eu tô em casa, tipo final de semana, ou feriado, alguma coisa assim que eu tô em casa, ou tô nas proximidades, eu sempre compro em sacolão. E é engraçado porque eu me sinto roubando. É engraçado porque, tipo, naturalmente eu vou atrás das frutas mais maduras, porque elas são as mais doces, são as melhores, cara, são as mais doces, são as mais gostosas. E eu encontro naquelas, eu não sei se tem no seu bairro, mas nos meus sacolões aqui tem umas sacolinhas que ficam meio que na frente dos sacolões, que são as frutas que são maduras demais para serem vendidas, ao mesmo preço, pelo menos das outras. Então eu pago R$1 em uma sacola de bananas, é real. R$1 em uma sacola de bananas. Ontem eu paguei R$1 em 5 mamões. Você tem noção que é R$1 em 5 mamões? É muito barato. E é tipo um bagulho pra você comer no dia. Você tem que comer no dia, né? Não dá pra esperar pro dia seguinte. Mas cara, tá perfeito, porque tá maduríssimo, tá pronto pra comer. Sai muito barato. Se eu comesse só assim, eu gastaria tipo R$100 por mês. E é R$100 por mês, 3 refeições por dia, no máximo, cara. E é muito de boa, muito tranquilo. Mas eu normalmente compro comida em mercado, compro as frutas em mercado, por causa da correria, e porque não tem sacolão perto do meu trabalho. E aí é o jeito mais caro de se comer frugívoro, com certeza é o jeito mais caro, a não ser que você compra, se você comprar orgânicos dentro do mercado, aí você tá fudido, vai ser muito caro. Mas normalmente o que se faz é feira, ou as pessoas compram as frutas no Ceasa, né, no centro de distribuição. E aí, mano, é 50 conto por semana no máximo. Feira, o Ceasa deve dar menos. Deve dar até uns 30 conto por semana. Você comprar em caixa, tá ligado? E dura a semana inteira. É muito barato, é muito barato. E outra coisa que não se considera, como eu falei antes, são os remédios. Se você não colocar os remédios na conta, pode parecer caro, mas assim, os remédios têm que entrar na conta, sim. Porque quando você come só frutas, você não compra remédios, você não gasta dinheiro com esse tipo de coisa. Você não fica doente assim. E se você colocar os remédios na conta e os anos de vida que você vai perder anos de vida, quanto vale um ano da sua vida? Quanto vale um ano da sua vida? Você vai perder esse tempo, vai perder isso aí. E se colocar tudo isso na conta, mesmo que fosse mais caro, ia valer a pena. Mesmo que fosse mais caro. E outra dica que eu anotei, outro ponto que eu anotei seria onde comprar, mas já falei. O ideal é você comprar em centros de distribuição, porque você compra as caixas e sai muito mais barato. Se não for possível, compre de feiras. Se for possível, compre em orgânicos e locais e blá blá blá. Mas se não, compra onde tiver, onde der para comprar. Né? Não precisa complicar muito nisso. Quase todo mercado tem fruta, né? Aqueles tipo express, assim, aqueles mercadinhos de gente rica, mas pequenos, eles não é muito bom comprar lá não, que é muito caro. Mas todo mercadinho de bairro aí, ou mercado grande, tem frutas muito baratas. Então dá pra comer em qualquer lugar. Qualquer lugar você vai achar fruta. Não tem essa. Qualquer lugar vai achar fruta. E tem fruta nas árvores. Fruta dá em árvore. Tipos de transições.
vamos lá, você decidiu o que quer tentar. Como que faz? Por onde começa? Né? Tem alguns tipos de transições. Eu quero ressaltar alguns tipos que são os mais fáceis para mim falar. Né? O primeiro é a transição, eu chamei de transição direta. Porque não tem um nome. É só você virar frugívoro da noite pro dia. Cara, essa transição eu não recomendo pra ninguém. Eu ouvi histórias de pessoas que conseguiram da noite pro dia virar frugívoros e permaneceram frugívoros. E pra mim parece muito louco, muito absurdo, assim, porque é muito distante da minha realidade, né? Pra mim, você virar frugívoro da noite pro dia você cortar tudo de comida cozida, pra mim parece irreal, assim, mas dá pra fazer e algumas pessoas fizeram. Eu ouvi histórias, só não conheço ninguém diretamente, mas ouvi histórias de pessoas que conseguiram, então dá pra fazer, mas eu não recomendo. Essa daqui não é uma transição fácil, você vai ter que enfrentar tudo de uma vez, emoções, social, problemas de comprar comida, vai ser tudo de uma vez. Eu acho absurdo, a pessoa que fizer isso, pra mim é meu herói, eu não conseguiria. Eu vou aqui cortar o vídeo